Olá pessoal do sexto ano, dando continuidade ao nosso conhecimento. Esse nosso segundo encontro, falamos de cultura, depois falamos de cidadania, falamos de direitos e deveres, né? E agora a gente vai falar um pouco, e vocês puderam responder a primeira questão, que fala um pouco, né, do lugar onde se vive, né, a partir desses princípios, né, da cidadania, dos nossos direitos e deveres, como nossa cultura se desenvolve no local onde a gente vive, né? Então vocês responderam a primeira questão e agora a gente vai para a segunda questão, ok? Para responder essa segunda questão, eu preparei um material de apoio e vamos dar uma olhada agora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos e a questão do racismo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que é direito humano? O que são os direitos humanos, né? É denominado direitos humanos um conjunto de direitos a que todas as pessoas devem ter acesso, independente da sua condição financeira, da sua etnia, da sua crença, da sua cor de pele, orientação sexual ou qualquer outro fator, ok? Então, todas as pessoas têm garantido esses direitos, ok? Tais direitos incluem a garantia das necessidades básicas humanas, a liberdade de pensamento e expressão, além da ideia de que todos são iguais perante a lei, ok? Já o que nós falamos anteriormente, a cidadania é compreendida como o exercício dos direitos e deveres de uma pessoa na sociedade. Então, os direitos humanos são aqueles básicos para que nós devemos garantir como sociedade, e nossa cidadania é quando nós exercemos esses deveres e esses direitos, ok? Então, por isso esse assunto dialoga, e também nós iniciamos aquela ideia de cultura, nós vimos as diversidades culturais, a necessidade que nós temos hoje em dia de compreender, né, essas culturas diferentes e como agregar conhecimentos, culturas diferentes, pode nos ajudar a ter uma sociedade melhor, com maior aceitação e maior harmonia, maior qualidade de vida, ok? Então, como que surge, né, essa ideia de direitos humanos? Os direitos humanos, como conhecemos hoje, foram idealizados na década de 1940, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas. Entretanto, são fruto de uma trajetória mais longa na humanidade, em busca de minimizar as diversas injustiças cometidas contra as pessoas. Então, a Segunda Guerra Mundial foi o limite. Os seres humanos olharam e disseram: precisamos parar, precisamos nos organizar de forma que seja garantido minimamente alguns direitos, ok? O mundo havia passado por muitas guerras e genocídios. Por conta disso, já havia certa preocupação em assegurar o direito à vida desde o começo da Idade Moderna, após o período medieval. O que acontece, pessoal? Haviam ocorrido muitas guerras e genocídios. O que é genocídio? Quando você acaba com um grupo, você persegue um grupo, normalmente minoritário na sociedade. Então isso se chama genocídio, perseguição, acabar, aniquilar com grupos minoritários, ok? E como que essa trajetória, né, histórica que levou a esse estopim que foi depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a Declaração dos Direitos Humanos, né? Como que a gente chegou nisso? Qual foi o processo histórico? Então, lá no finzinho da Idade Moderna, em 1776, quando os Estados Unidos tornaram-se independentes, eles emitem uma declaração valorizando a liberdade e o direito à vida de seus cidadãos. Lembrando que na Inglaterra, no século anterior, já haviam se estabelecido o habeas corpus, quer dizer o quê? Todas as pessoas têm direito à ampla defesa. Então, o direito ele estava se estabelecendo, as leis estavam ficando mais sofisticadas no sentido de garantir a defesa, né? Garantir que a pessoa também tenha defesa, não apenas uma coisa autoritária, que se determina uma pena e a pessoa não tem esse direito de defesa. Então é importante também que a pessoa tenha direito à vida e direito à sua defesa, ampla defesa, ok? Posteriormente, com a Revolução Francesa,
foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É nesse contexto que surge o termo direito do homem. Então, lá da Revolução Francesa vem o termo direito do homem. Mas foi após as atrocidades cometidas na Primeira Guerra, posteriormente pelo governo nazista de Hitler na Segunda Guerra, que decidiu-se criar uma organização mundial objetivando zelar pela paz e bem comum dos seres humanos. Essa entidade é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, pessoal, devido a tantas atrocidades, tantas coisas horríveis que o próprio ser humano causou, chegou-se a um consenso de que nós precisávamos estabelecer regras mínimas de convivência, ok? Limites. Nós temos limites agora para a sobrevivência humana. Nós não poderíamos aceitar mais uma coisa como as coisas que aconteceram no nazismo, a perseguição aos judeus, enfim, qualquer tipo de perseguição não é mais aceita, ok? Então os direitos humanos ele vem nesse sentido, da compreensão, das pessoas buscarem viver de forma mais harmônica. A ONU nasceu em 1945 e 3 anos depois elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Lembrando que esse conteúdo está à disposição nesse link, ok? Então, se vocês quiserem acessar o link, buscar mais informações, aprofundar no assunto, está à disposição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um importante documento para nortear as ações de movimentos sociais e instituições. Além disso, colabora grandemente para que intelectuais e ativistas elaborem uma argumentação fundamentada na busca por justiça social, ok? Esse foi o caso, por exemplo, do Martin Luther King Jr., Malcolm X e Angela Davis, que lideraram nos Estados Unidos movimentos antirracistas em uma época de extrema discriminação contra a população negra. Então, pessoal, esses documentos são importantes porque eles servem de base para movimentos que buscam essa justiça social, como movimentos que aconteceram nos Estados Unidos a partir da década de 60. A gente viu ali Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, são pessoas importantes para esse movimento negro que aconteceu nos Estados Unidos, que acabou trazendo uma inserção maior dessa população na sociedade americana, ok? Tentando diminuir essa distância que se construiu durante o período de construção da sociedade americana, ok? Que se utilizou do trabalho escravo e esse preconceito, essa cultura de preconceito foi estabelecida na sociedade e essa busca para romper com todo esse preconceito foi com o tempo. Então é importante ter um documento como os direitos dos direitos humanos, porque ele dá base, ele te dá um chão para você buscar seus direitos, ok? Então qualquer justiça social a gente tem que buscar combatê-la, e uma delas é o racismo, ok? No Brasil, a gente teve um caso que é muito importante, que aconteceu há pouco tempo, né? Que foi o caso da Marielle Franco, né? Então, no Brasil também existiram e existem muitos pensadores e ativistas que têm como propósito a promoção dos direitos humanos. Esse é o caso da vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, executada em março de 2018. Então, pessoal, essa busca pelos direitos humanos acaba incomodando alguns grupos que detêm o poder. Então, na cabeça dessas pessoas, quem busca a justiça social bota em risco o poder que eles estabeleceram, ok? Então, é importante que a gente tenha em mente que é sempre uma disputa, né? Essa conquista dos direitos é sempre uma conquista que vem através de uma luta, seja ela uma luta no sentido de resistência, de tentar se impor, no sentido de demonstrar que você está ali, que você tem seus direitos, que você não pode ser massacrado. Então, os direitos humanos são importantes para garantir que, principalmente as minorias,
tenham sua voz colocada em âmbito público, né? Então é importante que a gente observe isso. Às vezes a gente está numa maioria e a gente não observa que algumas pessoas estão sofrendo, estão passando por dificuldade. Então a gente tem que analisar isso. Isso não pode passar batido na sociedade. Por isso que um assassinato como o da Marielle foi tão repercutido, né? Uma pessoa que lutava pelos direitos, principalmente dos negros, dos pobres, das mulheres que moravam na favela. Por que ela foi executada? Quem tem interesse em executar uma pessoa que luta por justiça social? Então essa é uma reflexão que a gente tem que ter. Existem pessoas que não aceitam esse tipo de coisa, né? Que estão ali tentando manter-se no poder. Então a gente tem que analisar com bastante cuidado essas questões. Então, existem vários tipos de injustiça social e perseguição. Então a gente dentro dessas desigualdades, né, que a gente pode considerar, a xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros e pessoas de outras regiões. Então a xenofobia é quando alguém destrata qualquer pessoa ou persegue qualquer pessoa por sua origem, ok? Por sua terra natal. Então quando vem uma pessoa de outro lugar, outra cidade ou de outro país e nós tratamos ela com falta de respeito, isso é xenofobia, ou quando nós perseguimos, ou no caso do nazismo, quando perseguiram os judeus e acabaram assassinando nos campos de concentração, ok? Então é importante lutar contra a xenofobia. A homofobia é o preconceito contra homossexuais, travestis e transexuais, muito comum no nosso país, então a gente precisa lutar contra isso, não aceitar, e lembrando que é crime, ok? Todos esses conceitos apresentados são crimes. Racismo é um termo usado para definir o preconceito contra grupos raciais, por exemplo, negros, judeus, índios. No Brasil acontece muito contra negros e índios, ok? Machismo é a crença de que os seres humanos do sexo masculino são superiores ao do feminino. Então isso ainda existe no Brasil. Tem o etarismo, que é a discriminação por idade. O tipo mais comum de etarismo é o de preconceito contra idosos, ok? E a eugenia é uma forma de racismo. Os defensores da eugenia pregam o melhoramento genético da espécie humana. Também aconteceu lá no nazismo, ok? A eugenia é também um tipo de racismo, tá bom? Pessoal, lembrando que nós somos uma raça humana, e nossa cultura que nos diferencia. Basicamente, as nossas maiores diferenças vêm em relação à nossa cultura, porque são nossas tradições, nosso conhecimento, nossas línguas, que nós vimos na primeira aula. Então, esse conjunto de conhecimentos que forma a nossa cultura é a nossa maior diferença, ok? Então, compreender essa diversidade cultural é muito importante para nós vivermos em harmonia. Então, nós não aceitarmos esse tipo de postura que envolve xenofobia, homofobia, racismo, machismo, etarismo e eugenia é importante para que nós vivamos numa sociedade melhor, ok? Bom, então, existe, como nós vimos no início, os direitos humanos garantem a liberdade de expressão, ok? Nós temos o direito de nos expressarmos, né, de acordo com as nossas necessidades. No entanto, nós não podemos extrapolar o direito do outro, ok? Então, o que é? A gente tem que saber diferenciar o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. O discurso de ódio é considerado um tipo de violência verbal e a sua base é a não aceitação das diferenças, ou seja, a intolerância. Então, pessoal, o discurso de ódio é o contrário do que nós estamos falando, que é a aceitação, que é a compreensão das culturas diferentes, que é a importância dessas culturas para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade é formada por várias culturas, ok? Por vários tipos de conhecimento. Então, não faz sentido essa intolerância, não faz sentido nós queremos impor a nossa cultura, ok? Nós temos que compreender a cultura do outro, apresentar a nossa cultura e tentar buscar o equilíbrio, ok?
Então você tem a liberdade de expressar suas crenças, opiniões, desde que elas não firam outras leis e garantias, ou seja, ter falas racistas, homofóbicas e similares, utilizando do argumento de liberdade de expressão, além de ser um ato nada empático ou irrespeitoso, é configurado como crime por ferir vários direitos fundamentais assegurado em nossa atual Constituição, lá de 1988, ok? Então, para além de ser uma falta de respeito, é crime, pessoal. Então, quando nós falamos de liberdade de expressão, a gente não está falando em falas racistas, homofóbicas ou de crenças, ok? E normalmente na internet acontece muito desse discurso de ódio. Por quê? Porque a pessoa se esconde atrás do computador para atacar outras pessoas, para se impor, para colocar que é superior a outra, entende? Então, nesse sentido, a gente tem que observar a nossa sociedade, a gente tem que fiscalizar a nossa sociedade. Então, não deixe de denunciar postagens e perfis com esse tipo de discurso. Não é permitido, ok? Então, esse é o nosso material de apoio. E quais são as questões propostas pelo PET? Apresente um caso concreto em seu bairro, em sua cidade, ou que seja de seu conhecimento, que indique a ocorrência de preconceito e discriminação contra a população negra ou indígena. Em seguida, apresente uma proposta de solução para esse problema. Então, pessoal, você vai relatar aí um fato que você presenciou. Pode ser na internet também, ok? Você pode buscar também uma matéria de sei lá, uma matéria aí de jornal, né, que ocorreu, que você ficou sabendo. Então, assim, relate primeiro um caso de discriminação, porque no nosso país, infelizmente, ocorre muito racismo. Então, você primeiro relata e depois você pensa como que a partir do que a gente conversou sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre as diversas culturas, sobre a importância das culturas diferentes para agregar maior conhecimento, você responde a questão 2. E a questão 3. O combate ao racismo e suas consequências passa também pelas manifestações culturais que valorizam as práticas e os saberes das populações negras e indígenas. Pesquise sobre as diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizem as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo. Então, pessoal, vocês vão buscar aí, dentro de uma pesquisa, essas expressões artísticas, expressões culturais, coisas que valorizam essas culturas negras, indígenas, que estão aí que a gente pode acessar, ok? Basta com um clique, nós conseguimos fazer essa pesquisa e apresentar aqui nessa atividade, ok? Então, vocês que responderam nessa atividade, a gente vai ter um material bacana para estar discutindo na sexta-feira, ok? A gente vai discutir esses materiais que vocês apresentaram na atividade e vamos observar como que isso engrandece a nossa sociedade e como isso pode ajudar ao nosso crescimento como ser humano, tá bom? Então esse é o material de apoio e espero que vocês consigam responder a questão com facilidade. Qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima.